Papo Mix Pet, tudo o que você precisa saber sobre o bem-estar do seu animal. E tá começando agora mais um Papo Mix Pet comigo, Fê Prado, e sempre com ela, a doutora Carla Mayon. Tudo bem, Carla Mayon? Oi, Fê, tudo e você? Bom demais, porque eu fui no seu Instagram hoje mesmo e vi que tem muita coisa bacana. Olha só, qual que é meu Instagram? @vet_nutri. Tá cheio de coisa bacana lá, eu vou lá, vejo, você acha que não? Muito bem. Logo que lança um podcast, você já lança lá também, já bota nos seus stories pra gente já clicar e seguir. Isso aí. Tô por dentro. Vamos falar do que hoje, Fê? Hoje sobre focinhos dos nossos pets. Vamos botar o nariz mesmo. Vamos Você falar. consegue mexer o focinho? Só tô tentando aqui. Não, fica só abrindo aqui essa narina, essa naroba. Será que tipo de focinho você tem, Fê? Não sei, vou descobrir agora. Já fala pra gente quais são os tipos de focinho. Já me manda essa aí, que tipo de focinho que existe nos pets. Nos cães temos 3 tipos de focinho e nos gatinhos 2 tipos de focinho. Bora lá, os nomes são complexos. Vamos lá então. Nos cães temos os braquicefálicos, nos gatos também. Sabe o persa, aquele gatinho que tem um focinho bem curto? Sei. E sabe o pug, o shih tzu? Sei demais. O bulldog, o boxer? Que chega até a fazer um... Isso, eles também são braquicefálicos. Braquicefálico é aquele que tem a morfologia de um focinho bem curtinho. Tá. Uma superfície nasal pequenininha. Tá. E geralmente esses animais têm muitas dobras, Fê. Então cuidado com esses animais, com esse tipo de focinho, é principalmente higiene. Pra que eles não tenham dermatites, infecções de dobras. Perto do narizinho, Exato. assim, perto do focinho. Porque toda dobra, quem tem dobra aí sabe, fica úmido, pode ser palco aí pra bactérias, fungos, Tá. pra ficar com secreção, mau cheiro. Então a higiene dessas regiões é fundamental nos braquicefálicos. Certo. Tanto gatos quanto cães. Certo. Tá. E outro tipo? O segundo tipo são os mesocefálicos, que como o prefixo diz, são os focinhos médios, Tá. que a maioria dos nossos cães tem. É aquela superfície normal, que todo mundo conhece. E também tem os dolicocefálicos. Por exemplo, Jesus amado. o Bull Terrier. Ah, tá. Tá, aquele focinho comprido, Grandão. os Ai, galgos. lindo demais. Tão Os bonito. galgos também tem aquele focinho Enorme, comprido, né? Então, Dá uma coisa meio altiva pra eles, né? Uma coisa meio chique, não é? Bicudo. né? Eu acho bonito adoro, também, adoro. elegante. Borzoi é uma raça também super chique. Que são realmente bem bicudos, né? Se vocês derem um Olha Google aí, isso. vocês vão lembrar qual que é essa Como é raça. que é essa última? Borzoi. Tá, Borzoi. Eles são da vou classe procurar. dos galgos e são Tá. lindos, enormes. E Que máximo. então essa classe de focinhos, né? Como eu comentei, os dólicocefálicos são focinhos alongados. Qual que é a maior preocupação com esse tipo de formato? A proteção. Então, geralmente a gente recomenda que esse tutor passe protetor solar, mantenha essa região sempre protegida, porque ela tá muito mais exposta e é uma região que não tem muito pelo, Fê. Tá. Então, a gente pede para que esse tutor tenha mais cuidado com essa superfície. Interessante. Gostou? Enquanto você falava, eu fui dar um Google aqui e achei que o Borzoi, ele tem o maior nariz do mundo dos cachorros. Gostou, hein? Pode chegar a 30 centímetros de nareba. Tadinho. Bom, né? Bonitinho. Imagina a superfície Olha o tamanho disso aqui, olfativa bonito. desse cara. Caramba, que máximo. Todo mundo dando um Google aí pra saber quem que é o Borzoi. E é verdade que o focinho do gato é único, igual as nossas digitais, assim? Ele tem uma Sim. impressão digital no nariz? Aqueles desenhinhos que a gente vê Bonitinhos. são individuais, tanto nos cães quanto nos gatos. É como se fosse a nossa digital do dedinho. Então, cada um tem o seu, cada um tem a sua digital nasal, vamos dizer assim, tá? Entre aspas. E é super importante que a gente mantenha a saúde dessa pele, desse focinho, sempre bem cuidada, tá? Boa. Mas os formatos de crânio, Fê, são super interessantes também da gente falar. Por exemplo, temos os braquicefálicos, tanto em cães quanto em gatos. Tá. Os gatinhos braquicefálicos são os persas, por exemplo. Certo. E tem aquele fosso quase negativo, sabe? Pra dentro total. É um gatinho que quase não tem focinho, né? Quase não tem, é. Ele respira até com dificuldade. Os cães, por exemplo, pugs, bulldogs, francês, bulldog inglês, boxer, quem mais? Shih tzu, Lhasa Apso, todos estes são braquicefálicos. E eles são animais que também trazem uma certa dificuldade respiratória em situações aí de muita euforia, calor. É uma característica dos braquicefálicos ter mais cuidado com ambientes secos, com um calor, né, um pouquinho mais Elevado. desconfortável. Tá. E os cuidados de pele que são super importantes.
Então, manter sempre a higiene dessas dobras, porque é um local, é um palco aí para bactérias, para fungos, para secreções, para acúmulo de sujidades, mau cheiro e problemas de pele. Tá. Então, tanto em cães quanto em gatos, a dica é: quem tem braquicefálico em casa, sempre manter a higiene, um lenço umedecido, um algodãozinho com solução fisiológica ou água filtrada, todos os dias limpando essas dobrinhas. Tá. E esses aí, braquicefálicos, né, que tem esse narizinho mais achatadinho, eles respiram, você falou que às vezes alguns têm dificuldade de respirar, mas e a qualidade desse olfato? Porque a gente sabe que pelo menos o olfato dos cães, né, a gente sempre fala, nossa, é maravilhoso, assim. Só 15 vezes melhor que o nosso. 15 vezes melhor que o nosso. E no nosso último podcast, nós falamos sobre gato também, e você já tinha falado que também o olfato dos gatos é muito bacana também. Sim, sim. É o principal sensor deles, né? Sem sombra de dúvida. Mas pros braquicefálicos não há perda de sensorial, eles não são menos olfativos. Tá. Só que a gente precisa ter mais cuidados, principalmente com essa saúde nasal, né? É muito mais frequente as rinites, as infecções aéreas superiores. Então, são animais que precisam de mais cuidados no frio, em temperaturas altas desconfortáveis, no passeio, né? Então, sempre levar em temperaturas baixas, amenas, confortáveis. Então, tomar alguns cuidados aí, porque a troca de temperatura é feita pela respiração, Fê. Ah, é? Então o focinho tem um papel importante também. Super importante. É como se fosse aí o radiador, né? Se a gente não cuidar dessa troca de temperatura, ele pode aquecer o sistema. Então, se estiver num ambiente muito quente, ou, por exemplo, no banho, e o soprador, o secador tá muito em cima desse animal, e não há um controle do respiratório dele bom, ele pode aquecer, ele pode ter um problema grave e emergência. Então, são animais que requerem mais cuidados, tá? Com essa questão de temperatura e controle térmico. Tá. Ele faz essa troca de calor também com as patinhas também, né? Também. Tá. As patas e a respiração são as principais pontes aí de troca de temperatura, tanto em cães quanto em gatos. Mas quando a gente fala aí de cães que fazem atividade física e são braquicefálicos, tem que se ligar na temperatura ambiental e a temperatura do chão, né? Tá. Para que eles não tenham lesões aí de queimaduras e consigam se manter termicamente confortáveis. Tá. Tem algum sinal que esse focinho pode me dar, que alguma coisa não tá rolando com esse gatinho, com esse cachorro? Alguma questão de saúde que eu já posso perceber ali pelo próprio focinho, assim? Olha, antigamente falavam que o focinho, quando tá quente, é que o animal tá com febre. Isso não é um fator importante, tá, gente? Tá. Isso não tem uma relação clínica importante. O focinho quentinho quer dizer que ele tá quentinho, que ele tá vivo, né? Tá. Agora, o focinho úmido é muito importante. É importante que a via aérea esteja umedecida, as mucosas estejam umedecidas, tá? Eles gripam também, não? Gripam, tem coriza, tem secreções às vezes purulentas, é muito parecido. Então tem que ficar de olho, inclusive, nisso. Numa região, por exemplo, numa época de inverno, em que existem as doenças do inverno, o animal pode gripar, ele pode ter sintomas muito parecidos com a gripe. E alguns sintomas são coriza, tosse, espirro, dificuldade respiratória. E o narizinho deles aí, muitas vezes tem que fazer inalação, limpeza, é assim. Inalação? Sim, senhor. Olha isso. Com a idade também, às vezes, alguns focinhos vão ficando um pouco mais esbranquiçados também. Isso é um pouco natural também, ou tem que ficar de olho nisso também? Pode acontecer uma falha de pigmentação, né? Um envelhecimento desse tecido, uma diminuição da concentração de melatonina. Pode acontecer. E não se preocupem com isso. Ele continuará sendo um focinho normal, funcionando bonitinho, normal. Tá? Não sei se a gente comentou já, Fê, mas é importante lembrar que existem mais 2 tipos de focinho. Me fala. Os mesocefálicos, que são os focinhos médios, normais, da galera, da maioria dos cães. Certo. E os gatos também são mesocefálicos. Tá. E existem os dolicocefálicos. Quem que são os nome é dólicos? esse, né? Os dolicocefálicos são aqueles cães que têm o focinho comprido. Por exemplo, o Bull Terrier, os galgos, né? O Airedale Terrier, que é uma raça um pouquinho exótica, mas já tá bastante frequente no Brasil. E um galgo interessante pro pessoal dar um Google aí é o Borzoi. Tá. E você tava me contando de uma característica do Borzoi, quero que você conte pra galera. Então, ele pode ser, né? Eu achei uma informação aqui que fala que ele pode chegar a 30 centímetros de nariz, né? De focinho. Então ele tem. Não só o focinho, né, gente? Toda essa estrutura até chegar ao focinho, né? Mas 30 centímetros. E aí
ele pode, né, é considerado como o cão de maior nariz do mundo. Exatamente. Caramba. São raças aí que estão mais expostas a problemas nasais, vamos dizer assim, porque a superfície é muito maior, né? Então tem que se ligar também, manter sempre o ambiente que tem uma umidade normal, não ficar num ambiente seco, né? Eventualmente por um umidificador de ambiente, se estiver numa época do ano fria e seca, eles sofrem um pouquinho mais, sim. Interessante. Hoje falamos então sobre focinho. Você quer adicionar mais alguma coisa neste nosso Papo Me Expert de hoje? Manda. Eu quero dizer que o meu focinho identificou que você está muito cheiroso hoje. Eu estou. E vou te falar qual é o meu perfume? Natural. Não usei nada. Deus. Você vê que eu acho que é o feromônio, entendeu? Pode ser. Não vem se esfregar em mim não, Fernando. Não, mas não vem se esfregar em mim não. Mas já me esfreguei nesse estúdio inteiro que é pra marcar território e nunca mais sair desse Papo Mix Pet que eu amo. Manda aí no 11981801000 sua pergunta com a hashtag Papo Mix Pet. Conta pra gente a sua história também, tá bom? E me segue lá no @vet_nutri. Conta aí se você tem um gatinho braquicefálico, mesocefálico, um cão braquicefálico ou um dólico cefálico. Já pensou essa galera chegar aí pra mim e falar, Carla, eu tenho um dólico cefálico aqui, olha a foto. Eu vou achar o máximo. Tá vendo? E eu também. Vou ficar emocionada. E a gente se fala na próxima semana. Um beijo, Fê. Beijo, gente. Valeu. Você ouviu Papo Mix Pet. Tudo o que você precisa saber sobre o bem-estar do seu animal.